Feliz Ano Novo! Deus nos deu a bênção de iniciar mais um ano de vida na presença dEle. Um novo ano é uma nova oportunidade, é uma nova chance, é uma nova esperança, é um novo momento para chegar mais perto de Deus e permitir que Ele transforme a nossa vida. Que esse novo ano seja um ano de mais realizações do que de promessas. Seja um tempo de cumprir a palavra de Deus e de ver as bênçãos de Deus e o agir de Deus agindo de forma maravilhosa na nossa vida. Perto está o Senhor de todos os que o buscam, de todos os que o buscam em verdade. É muito bom estar com vocês aqui para iniciar mais uma revista nova, mais um tema novo da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando essa revista de Êxodo, que é a revista Compromisso, e durante esse trimestre várias aulas serão ministradas a respeito desse tema. Eu queria dar algumas orientações em relação a essa aula, porque na verdade essa aula tanto vai estudar o capítulo 1 e o capítulo 2, como também, por ser a aula inaugural da revista de Êxodo, ela também terá um panorama amplo para que você compreenda não apenas o porquê esse livro foi escrito, quem foi que escreveu, quais as circunstâncias, mas também para que você consiga ter uma visão da linha do tempo relacionada a esse livro, para que você entenda quais são os fatos marcantes que esse livro tem para nos mostrar. Então, a primeira parte da aula eu pretendo que seja mais esse panorama do livro de Êxodo, essa compreensão dos fatos que o livro de Êxodo nos traz, e já mais perto do final, nós vamos mergulhar no capítulo 1 e principalmente no capítulo 2, para compreender algumas lições profundamente práticas que a experiência de Moisés e dos seus pais tem para nos mostrar. E você deve estar imaginando que eu não vou orar para começar a aula, né? Imagine se eu faria uma coisa dessas. Claro que nós vamos orar, queridos. Eu quero convidar você agora a conectar o seu coração com o coração de Deus. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Deus é a razão da nossa vida, da nossa fé, da nossa esperança e da nossa alegria. E Deus nos dá esse privilégio de falar com Ele, de orar, de ter a chance de conectar o nosso coração com o coração de Deus. Abra o seu coração diante da presença de Deus e vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar, queremos te agradecer, porque a tua presença é real nas nossas vidas, Pai. Sempre que te buscamos com sinceridade de coração, sempre que te buscamos, Pai, com verdade, sempre que te buscamos, Pai, com fome e sede da tua palavra, da tua presença, a tua glória se demonstra, Pai, sobre as nossas vidas. Sua glória brilha no nosso caminho e podemos ver, Pai, a nossa vida sendo tratada, consertada, direcionada pelo Teu Espírito Santo. E por isso, nesse momento, Pai, em que vamos estudar o livro de Êxodo, eu quero pedir que a Tua graça, que a Tua misericórdia venham sobre nós, Pai, nos ajudando a compreender esse livro, despertando no nosso coração esse desejo de conhecer mais e mais a Tua palavra, Pai, e de ter uma experiência profunda em que o Teu Espírito Santo fale de forma pessoal, individual, com cada um de nós, através do estudo desse livro. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, abra sua Bíblia. Eu vou ler com vocês aqui Êxodo, capítulo 1, e eu vou ler na Bíblia Viva, porque esses textos do Antigo Testamento ficam bem mais claros de serem compreendidos através da Bíblia Viva. E como você já sabe, porque eu falei isso em outra aula, eu uso a versão antiga da Bíblia Viva porque eu acho que ela é mais clara do que a versão posterior. Então essa é a versão que parou de fabricar, mas o conteúdo dele é um texto assim muito didático, muito bom de ser estudado. Essa Bíblia foi fabricada até o ano de 2006, mas mesmo assim ela traz uma visão muito clara da palavra de Deus. Vamos ler juntos, por favor. Esta é a lista dos filhos de Jacó que foram com ele e com as famílias para o Egito: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. O número total de descendentes de Jacó que foram com ele
era 70, sem contar José, que já estava no Egito. Passou o tempo e morreram José, os irmãos dele e todos os da geração deles. Mas os descendentes deles eram muito férteis e aumentaram muito em número e em poder. Aconteceu uma verdadeira explosão da população israelita, tanto que logo eles encheram o território de Gósen. Nesse meio tempo, um novo rei subiu ao trono do Egito. Ele não tinha nenhuma ligação com José. E o novo rei disse ao povo: estes israelitas estão ficando perigosos. Eles são mais numerosos e mais fortes do que nós. Precisamos ser inteligentes, arranjar um meio de enfraquecer essa gente. Senão, vai acontecer que, quando guerrearmos, os israelitas ajudarão nossos inimigos e fugirão do país. Então, os israelitas foram obrigados a trabalhar como escravos. Foram eles que construíram as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Enquanto trabalhavam, eram vigiados e maltratados por mestres de obras, que punham cargas pesadas sobre eles. Mas quanto mais maltratavam a eles, mais cresciam e se multiplicavam no país. Os egípcios foram ficando cada vez mais assustados com o crescimento dos israelitas. Então, pioraram o tratamento dado a eles. Os israelitas sofreram escravidão mais dura ainda. Tinham de trabalhar com tijolos e reboco nas construções e tinham que fazer os serviços do campo. Faraó, o rei do Egito, deu ordens às parteiras hebreias. Eram duas e se chamavam Sifrá e Puá. Mandou que elas matassem todos os meninos hebreus assim que nascessem. Só deviam deixar viver as meninas. Mas as parteiras temiam a Deus e não obedeceram ao rei. Deixaram viver os meninos também. O rei mandou chamar as duas e perguntou: por que me desobedeceram? Por que deixaram viver os meninos? Senhor, disseram elas, as mulheres hebreias têm muita saúde. As crianças nascem facilmente. Assim, quando chegamos, as crianças já nasceram. São diferentes das mulheres egípcias. O Senhor abençoou as parteiras e as famílias delas, porque tiveram temor de Deus. Aí o faraó deu uma ordem terrível a todos os egípcios. A ordem foi esta: vocês têm que jogar no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Só deixem viver as meninas. Agora o capítulo 2. Um rapaz e uma jovem da família de Levi casaram e formaram um lar. Depois da ordem assassina de Faraó, nasceu um menino naquela casa. A mãe viu que o menino era muito bonito e, por isso, escondeu o filho durante 3 meses. Daí, já não era possível manter o bebê escondido. Então, ela fez uma cesta para servir de barco, fez a cesta com fibras de papiro, vegetação comum nas margens do Nilo, tapou bem as frestas com piche e pôs o menino nela. Depois, largou a cesta no meio das plantas que cresciam na beira do rio. Mas não ficou nisso. A irmã do menino ficou vigiando de longe para ver o que acontecia. Pois bem, o que aconteceu foi isto. Uma princesa, filha de Faraó, foi tomar banho no rio, acompanhadas pelas suas criadas, e elas ficaram passeando pela margem do rio. A princesa logo viu a cesta enroscada nas plantas. Mandou uma das criadas buscar aquilo. Quando abriu a cesta, viu lá dentro uma criança e o bebê estava chorando. A princesa ficou com dó. Deve ser um menino hebreu, disse ela.
Ao ver isso, a irmã da criança correu para onde estava a princesa. Perguntou a menina: a senhora quer que eu arranje uma ama hebreia para criar o bebê? Sim, faça isto, respondeu a filha do rei. A menina correu para casa e chamou a mãe dela. Leve para sua casa este menino e cuide dele para mim, disse a princesa à mãe da criança. Pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Passou o tempo, quando o menino já estava grande, a mãe levou o rapaz à princesa, que o adotou. Assim, ele passou a ser filho da filha de Faraó. A princesa deu a ele o nome de Moisés, que quer dizer tirado para fora. Ao dar esse nome, ela disse: porque eu o tirei das águas. Anos mais tarde, quando Moisés já era homem feito, foi visitar os hebreus, que eram o povo dele. Viu quanto eles estavam sofrendo. Durante a visita, viu um egípcio espancar um hebreu. Moisés olhou para um lado e para o outro, como não viu ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo dele na areia. No dia seguinte, saiu de novo para continuar a visita ao povo hebreu. Dessa vez, ele viu 2 hebreus brigando. Por que você está dando no seu irmão desse jeito? Perguntou ao hebreu, que estava sem razão naquele caso. Ora, quem é você? Vai ver que pensa que é o nosso príncipe e juiz. Está querendo me matar como matou aquele egípcio ontem? Quando Moisés viu que já sabiam o que tinha feito, ficou com medo. E o fato é que Faraó ficou sabendo do caso e decretou a morte de Moisés. Mas ele fugiu em tempo e foi para a terra de Midian. Quando chegou lá, sentou na beira de um poço e ali ficou. De repente, vieram 7 moças tirar água. Eram filhas do sacerdote de Midian. Elas tiraram água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do pai delas. Chegaram os pastores daquela região e expulsaram as moças. Moisés se apressou a defender as jovens e depois deu água ao rebanho delas. Quando voltaram para casa, Reuel, o pai delas, ficou admirado. Como foi que puderam chegar mais cedo hoje? Perguntou ele. Um egípcio nos defendeu dos pastores, responderam elas. Além disso, tirou água e deu de beber ao rebanho. Foi assim? Onde está esse egípcio? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem um homem para jantar conosco. Moisés acabou aceitando o convite de Reuel para morar na casa dele. Mais tarde, ele se casou com Zípora, uma das moças da casa. O casal teve um filho que recebeu o nome de Gerson, que quer dizer estrangeiro. Moisés deu esse nome ao filho dizendo: sou forasteiro em terra estranha. Depois de muito tempo, morreu o rei do Egito. Os israelitas estavam gemendo de angústia. Na terrível escravidão, clamaram a Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou a promessa que tinha feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Lembrou o trato feito com eles, de que daria aos descendentes deles a terra de Canaã. Deus deu atenção aos sofrimentos dos israelitas no Egito. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra para a nossa vida e para o nosso coração. Queridos, esse livro, Êxodo, na verdade ele é a continuação do livro de Gênesis. E é muito interessante que as primeiras palavras do livro de Êxodo, quando você pega no original, começa o que seria para nós com a expressão "e", como sendo exatamente uma continuidade, como sendo a soma desse texto de Êxodo com o texto de Gênesis, que
se encerra contando os fatos anteriores. Você lembra que o livro de Gênesis se encerra com José morto e dentro de um caixão. E o livro de Êxodo vai começar relembrando a lista daqueles que foram com Jacó para o Egito e contando a sequência da história. Desde esse momento em que o povo começa a crescer e a se multiplicar no Egito, até o momento em que Moisés recebe a orientação de Deus para fazer o tabernáculo, que seria a representação da presença de Deus, simbolicamente falando, entre o povo de Israel. E é exatamente esse livro e a sequência dos fatos principais e algumas lições que essa parte do capítulo 1 e do capítulo 2 trazem para nós, que é o nosso material de trabalho para hoje, é o texto que nós estamos abordando na lição de hoje. O tema dessa lição número 1 na nossa revista é Escravidão e Terror no Egito, e põe foco exatamente no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Êxodo. Esse livro de Êxodo, também ainda no original, significa "e esses são os nomes". Mas existem alguns judeus que chamam apenas de nomes. E essa palavra Êxodo, na verdade, ela vem da tradução que existe da Bíblia no latim, que é Êxodos, e que ao trazer para o português se torna Êxodo, que significa também saída, saída de um povo, partida. O autor do livro é Moisés. A Bíblia nos mostra que Moisés se encontrava com Deus constantemente lá na tenda da revelação. E do mesmo modo como Moisés foi capaz de escrever sobre fatos anteriores ao nascimento dele, porque com certeza Deus conhece todos esses fatos, e se a Bíblia diz que Deus conversa com Moisés como quem conversa com um amigo, então Deus foi revelando a Moisés esses fatos, esses textos que são escritos para nós, e assim ele vai escrever não apenas o que está lá em Gênesis, mas também vai escrever, inspirado por Deus, o livro de Êxodo. E nós vamos ver que existem partes dentro do próprio livro de Êxodo que nos dão essa prova do próprio texto de que quem escreveu foi Moisés. Por exemplo, se você observar lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 14, está escrito assim: "Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei totalmente de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus." Então nós vamos observar Deus dando uma ordem para que Moisés escrevesse. Ainda em Êxodo capítulo 24, nos versos 3 e 4, vamos ver outra prova de que Moisés escreveu o livro. Diz assim: "Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E levantando-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel." Então Moisés tinha esse momento de encontro com Deus diariamente, e Deus revelava a Moisés os fatos que estão registrados na Bíblia, em Gênesis, Êxodo e também na sequência dos livros seguintes. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Queridos, qual é o propósito desse livro? Para que ele escreveu esse livro em que ele nos relata essas experiências? Veja, o propósito desse livro era exatamente nos mostrar de que forma o povo de Deus entrou em uma situação de escravidão e de que forma Deus tirou o povo de Israel de dentro do Egito. Você vai lembrar que lá no finalzinho de Gênesis, nós vamos perceber que havia uma fome que tomou conta do mundo inteiro. Essa fome leva os irmãos de José a irem lá no Egito comprar mantimento. Eles já haviam vendido José como escravo e José já estava no Egito. E quando eles chegam lá, eles têm uma surpresa, porque José havia se tornado a maior autoridade abaixo do faraó. E quando eles vão lá e compram comida, eles precisam voltar depois porque a fome se mantém.
E aí o próprio José se revela para eles, perdoa os seus irmãos e pede que Jacó e os seus irmãos e as famílias venham morar com ele no Egito. Você lembra que Jacó se apresenta também diante do faraó, e o faraó cede uma terra na região de Gósen para que morassem ali os familiares de José. E é exatamente nesse ponto que começa o livro de Êxodo. O livro de Êxodo vai narrar, vai nos contar como é que se forma um povo dentro do Egito e de que maneira esse povo é escravizado, de que maneira esse povo é libertado e é conduzido rumo à terra prometida. O lugar que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, que um dia seria a habitação do povo de Israel. E queridos, exatamente na sequência desses fatos, nós vamos observar que o livro de Êxodo, ele vai nos mostrar essa linha do tempo. Você percebe que entram 70 pessoas, José já está lá, mas Deus vai dando a bênção de que eles se multipliquem, de que esse povo cresça. E o povo que sai de dentro do Egito é um povo grande, numeroso. E esse povo, quando está crescendo, o faraó começa a ficar com medo, porque era um povo estrangeiro morando dentro do território egípcio. E aí o faraó tem a seguinte ideia, ele diz assim: eu tenho medo desse povo. Se houver uma guerra, esse povo pode se levantar contra nós, contra os egípcios. E ele então tem a ideia de transformar o povo de Israel em um povo escravo, em escravizar o povo de Israel. E observe que ao mesmo tempo em que tudo isso ocorre e o povo de Israel se torna escravo, Deus também está planejando um meio de libertação para o povo de Israel. Deus também tem um plano de transformação e de mudança para o povo de Israel. E como o povo prossegue crescendo, mesmo depois de terem sido escravizados pelo faraó, o faraó então dá mais uma ordem. Chama as duas parteiras que trabalhavam servindo o povo hebreu e diz para elas: quando nascer uma menina, vocês podem deixar viver. Mas quando nascer um menino, se for menino, vocês precisam matar aquela criança no momento em que ela estiver nascendo, porque a criança não poderá sobreviver. Mas essas parteiras, ao invés de obedecer às ordens do faraó, a Bíblia diz que elas temeram a Deus, que elas tiveram respeito por Deus e elas então não obedeceram o faraó e deixavam as crianças viverem. E a Bíblia diz, e nós lemos esse texto hoje, que Deus abençoou não apenas essas parteiras hebreias, mas abençoou também as famílias delas por conta desse ato de obediência a Deus. Porque elas preferiram colocar a própria vida delas em risco, obedecendo a Deus, do que ir pelo caminho mais fácil, obedecendo às ordens do faraó. E o faraó, quando percebe que os meninos continuavam vindo e continuavam nascendo, manda chamar as duas lá no gabinete dele e pergunta: eu não dei uma ordem para vocês para matar os meninos hebreus quando eles nascessem? Como é que eu estou vendo uma série de meninos hebreus prosperando, vivendo, nascendo e não estão sendo mortos conforme eu ordenei que fosse feito? E aí as parteiras egípcias dizem assim: olha, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são fortes, são vigorosas. Quando nós chegamos lá, elas já deram à luz a criança. A gente nem tem tempo de fazer nada. E Deus abençoou essas parteiras por não matarem os meninos hebreus, conforme a ordem do faraó. Mas o faraó, não satisfeito, dá então uma segunda ordem. E ele diz que esses meninos, mesmo depois de nascidos, deveriam ser lançados nas águas do rio Nilo para serem devorados pelos crocodilos. E é nesse contexto que a mãe de Moisés fica grávida. Que período difícil para alguém engravidar. Que período angustiante para alguém engravidar. Talvez naquele momento o sentimento não era nem de alegria quando uma mulher ficava grávida. Provavelmente deveria ser um sentimento de profunda angústia, porque elas não sabiam se nasceria menino ou menina, e elas tendo essa expectativa de que, se fosse menino,
esse menino teria que ser lançado nas águas do Nilo para ser devorado pelos crocodilos, isso era algo profundamente angustiante. Mas a Joquebede, a mãe de Moisés, quando ela está grávida, ela põe a confiança dela profundamente em Deus. Queridos, em tempos angustiantes, em tempos de perigo, em tempo que todos estão apavorados, a única segurança e o único refúgio é a presença do nosso Deus. A Bíblia nos diz que o Senhor nos cobre com as suas penas, lá em Salmos, comparando o modo como uma galinha protege os seus pintinhos, comparando com a proteção que Deus nos dá quando nós estamos buscando a presença dEle, em comunhão com Ele, buscando dia a dia servir a Ele de forma que Ele se agrade das nossas vidas. Quando você está buscando a Deus de todo o seu coração, Deus é o nosso amparo, é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E queridos, na sequência do texto, a mãe de Moisés fica grávida e quando vê nascer o bebê, ela não apresenta o bebê. Provavelmente até durante a própria gravidez ela pode ter escondido isso das outras pessoas para evitar aquela expectativa da pergunta se seria menino ou menina. Mas o fato é, e a Bíblia diz, que quando nasce essa criança, ela esconde durante 3 meses. Ela consegue durante 3 meses esconder esse bebê. Mas depois de 3 meses, Moisés começa a fazer aqueles barulhos normais que criança faz, e ela percebe que não seria mais possível continuar escondendo Moisés. E é exatamente quando ele começa a ficar assim, chorando mais alto, fazendo barulhos que seriam percebidos, ela pega papiro, ela vai trançar um cestinho, ela passa betume, passa piche, para proteger que nos intervalos ali entre os ramos de papiro a água não entrasse naquele barquinho que ela está fazendo para o seu filho, e com seu coração cheio de fé, ela deposita o seu bem precioso, o seu filho, nas águas do rio Nilo, colocando a sua confiança em Deus. E queridos, quando ela faz isso, ela tem a surpresa de perceber que esse filho não morre. As águas vão levando esse cestinho e acontece, por uma coincidência divina, por um agir de Deus, que nesse mesmo dia a filha do faraó resolveu tomar banho. Banho não era uma coisa tão frequente para os egípcios. Eu acredito que quando a filha do faraó anunciou que iria tomar banho, provavelmente isso foi uma notícia de grande alegria para as suas servas, para as suas auxiliares. Ela resolveu tomar banho hoje. E lá vai toda aquela comitiva de auxiliares junto com a princesa para a beira do rio. E a princesa, enquanto está ali se banhando, ela percebe as águas do Nilo trazendo um cestinho. E ela então dá uma ordem para que uma daquelas servas vá e traga aquele cestinho para ela. E quando o cestinho é trazido, ela percebe ali dentro um bebê. E ela identifica logo que era um filho dos hebreus, aqueles que estavam sendo mortos pela ordem do faraó. E ela diz: eu quero criar esse bebê como sendo meu filho. A Miriam, a irmã mais velha de Moisés, foi correndo pela beira do rio acompanhando a trajetória do cestinho. E ela vê toda aquela movimentação. E quando a filha do faraó está ali com o bebê nas mãos, a filha do faraó não tinha leite para dar àquela criança. Imediatamente Miriam se apresenta e pergunta para ela: senhora, a senhora quer que eu consiga uma hebreia que possa amamentar essa criança e que possa cuidar dessa criança para a senhora? E ela diz: claro, eu quero sim, por favor, consiga para mim uma hebreia. E a Miriam volta em casa e chama a própria mãe dela, que também era mãe de Moisés, para cuidar daquele menino. Veja que coisa extraordinária, queridos. Num tempo onde o pavor dominava o coração do povo de Deus, do povo de Israel, a Joquebede, com seu coração cheio de fé, coloca o seu bebê nas águas. E Deus,
não apenas lhe dá o privilégio de criar o seu filho, Moisés, nos primeiros anos de vida, mas ela até recebe salário para fazer isso. Isso é uma coisa extraordinária. Isso é algo que apenas Deus teria condições de fazer. E, queridos, na sequência do texto, Moisés vai crescendo. Quando ele se torna um menino, ele é levado para a filha do faraó. Essa filha do faraó era a filha mais velha, era aquela que provavelmente herdaria o trono. Então Moisés vai ser criado dentro do palácio do faraó, com todo o conhecimento que havia naquela época, como que sendo preparado para ser um dia o novo faraó. Pela ordem natural das coisas, como a mãe de Moisés era a pretendente ao trono do Egito, e Moisés está sendo adotado como filho dela, pela ordem, Moisés um dia poderia se tornar o faraó. E ele aprende o conhecimento daquela época. Até que um dia, ele está lá no palácio e ele sente o desejo de conhecer o seu povo. Ele soube que ele não fazia parte por nascimento do povo egípcio, que ele era hebreu, mas ele nunca tinha ido visitar o povo hebreu. E ele tem essa curiosidade de conhecer como é que vive o seu povo. E chegando lá, ele tem uma surpresa, um susto muito grande, uma decepção muito grande, porque ele vê que o povo não apenas era escravizado, mas sofria muito. Era profundamente afligido pelos feitores. E Moisés, vendo um hebreu sendo surrado e espancado por um egípcio, ele vai lá e tenta interferir para parar aquilo, e nessa interferência ele se envolve numa briga em que ele acaba matando o egípcio. E ele passa a visitar o povo de Israel que mora naquele território onde ficavam os escravos. E quando ele volta lá, ele encontra dois hebreus brigando, e ele diz assim: por que vocês estão brigando? Vocês não devem fazer isso. E quando ele tenta ali apaziguar a briga, um daqueles homens pergunta para ele: por que você está se metendo aqui na nossa briga? Será que você vai me matar como você matou ontem aquele egípcio? E Moisés percebe que o caso foi descoberto. Moisés percebe que o ato dele de matar o egípcio havia sido descoberto. Então, Moisés foge para o deserto porque o faraó também fica sabendo e ordena a morte de Moisés. Se você chegou a ver aquele desenho, O Príncipe do Egito, que faz aquela manifestação da história de Moisés, tem a cena em que ele está ali visitando o povo hebreu com roupas de príncipe e fica sabendo da necessidade de fugir para o deserto, e conforme ele vai fugindo para o deserto, vão caindo as suas joias, a sua roupa vai se rasgando, e ele chega em farrapos, lá onde estão as filhas de Jetro, onde ele vai conhecer aquela que inclusive seria a sua futura esposa. Então, até os 40 anos, Moisés vive como príncipe, tem uma vida de príncipe. E ele vai passar mais 40 anos ali no deserto, tomando conta dos rebanhos do seu sogro, e vai achar que a vida iria ficar somente ali. E com 80 anos, parece algo impossível isso. A gente imagina que as pessoas com 80 anos, muitas delas já estão quase que desistindo da vida, algumas estão querendo só uma cadeira de balanço para se balançar, ou então uma sandália confortável ali, uma pantufa para ficar ali repousando. Mas na verdade, mesmo com a idade um pouco mais avançada, é possível fazer muita coisa boa, queridos. É possível servir a Deus de forma tremenda e maravilhosa. E Moisés, então, é convocado por Deus com 80 anos para servi-lo. Moisés tem 80 anos quando ele descobre o Deus vivo e todo-poderoso. E ele percebe que ele ainda poderia fazer muitas coisas, que a parte melhor da vida dele ainda estava começando. A Bíblia nos mostra o momento em que ele está tomando conta dos rebanhos e ele percebe uma árvore que está pegando fogo, mas as folhas continuam verdes. Uma sarça. E ele diz: mas que coisa estranha. Essa árvore está pegando fogo, mas as folhas permanecem verdes. E ele então se aproxima
E quando ele está se aproximando, ele ouve uma voz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque essa terra em que você está é uma terra santa. E ele então pergunta: quem és tu, Senhor? E Deus então se revela para ele como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus que estava convocando Moisés para ser o instrumento de libertação do povo, tirando o povo do Egito. E Moisés, ele leva um susto e começa a apresentar um monte de desculpas. Há algum tempo atrás eu preguei uma mensagem comentando detalhadamente essas várias desculpas que Moisés dá para tentar evitar esse chamado que ele está recebendo, porque ele se considera incapaz, ele se considera despreparado, ele acha que ele não tem condições nem de falar. Mas Deus mostra para Moisés que ele pode usar até quem nós menos imaginamos e menos esperamos. E eu acredito muito nisso. E eu acredito muito nisso principalmente quando eu vejo Deus usando a minha vida através da sua graça e através da sua misericórdia. Porque na realidade eu já contei para vocês em outras pregações, em outras aulas, que eu na minha infância sempre fui profundamente tímido, não tinha coragem nem de fazer sinal para o ônibus parar. E para eu estar hoje aqui falando com todos vocês, pregando diante da igreja como constantemente faço, é porque existe um Deus que usa quem a gente nem imagina, quem a gente menos espera. Deus procura pessoas que acreditem no poder que Ele tem de nos usar. E quando nós vamos buscando a presença dEle, nós nos surpreendemos. Como diz lá em 2 Coríntios 3:5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E queridos, Moisés então vai perceber o quanto Deus é poderoso para fazer maravilhas. Deus dá a Moisés a capacidade de fazer 2 sinais sobrenaturais que seriam como uma prova diante dos hebreus de que realmente ele foi escolhido para ser o libertador. E ele então se apresenta diante do faraó e faz aqueles 2 sinais maravilhosos. Um deles era pegar aquele cajado de madeira que ele usava, lançar no chão e se transformar numa serpente. E quando Moisés faz isso, o faraó manda chamar os seus bruxos, que também jogam o cajado no chão e também se transformam em serpentes. E aí a gente vai pensar que o bem e o mal têm o mesmo poder, mas não. Deus tem muito mais poder do que o inimigo. E queridos, quando as 2 serpentes estão ali, a serpente que está representada pelo cajado de Moisés começa a devorar as outras. Porque na realidade apenas parece que o inimigo tem o mesmo poder, mas não é isso. O poder de Deus é muito acima, é muito maior, é incomparavelmente maior do que o poder do inimigo. E aí, o faraó vai endurecer o seu coração e pragas serão lançadas sobre o Egito. Vocês vão ver isso detalhadamente nas aulas que vão ocorrer durante esses próximos 3 meses. São 10 pragas que ocorrem ali no Egito. Cada uma das pragas humilha uma das divindades egípcias. O Egito adorava, por exemplo, o rio Nilo como se fosse um deus. E Deus faz com que as águas do rio Nilo se transformem em sangue. Do mesmo modo, eles adoravam o sol como se fosse um deus. E Deus faz 3 dias de escuridão em que o sol não consegue alcançar os egípcios. O próprio filho do faraó também seria considerado um deus. E vem a pior de todas as pragas, a morte dos primogênitos. Mas cada uma daquelas pragas é uma prova para o povo egípcio de que aquelas falsas divindades não eram nada diante da presença de Deus e diante do poder de Deus. Depois dessas 10 pragas, o faraó resolve deixar o povo de Israel sair. Só que ele deixa e logo depois ele se arrepende de ter deixado os escravos irem embora. E manda um exército para perseguir Moisés e o povo. E Moisés se vê na beira do Mar Vermelho, com uma multidão de homens, mulheres e crianças que desejavam viver um tempo de liberdade, saindo daquela experiência de escravidão. E queridos, quando eles olham para trás,
eles veem o exército do faraó se aproximando e chegando cada vez mais perto, e alguns começam a cobrar de Moisés. E Moisés, em desespero, se põe diante de Deus. E Deus diz: Moisés, você vai ver hoje uma grande maravilha. Você vai ver uma grande vitória. Você vai ver a manifestação do meu poder. E, queridos, para espanto de todos, Deus abre as águas do Mar Vermelho e o povo de Israel consegue passar a pé enxuto. E quando eles estão terminando a passagem, os exércitos do faraó tentam vir atrás. E quando eles estão ocupando aquele espaço, imaginando que vão conseguir perseguir o povo de Israel, que já terminou de atravessar o Mar Vermelho, Deus dá ordem a Moisés para que de novo levante o seu cajado e as águas se fecham sobre aqueles soldados, vencendo completamente aquele exército egípcio. É nesse momento que Moisés vai compor uma música de louvor e de adoração a Deus. Miriam vai pegar o seu tamboril e vai começar a convocar as mulheres para cantarem e dançarem de alegria, de louvor, de celebração. Porque Deus realmente completou a libertação daquele povo da escravidão. Mas se por um lado Deus liberta o povo da escravidão, a mentalidade de escravo ainda existia no coração do povo. Conforme Deus vai conduzindo o povo pelo deserto para conhecer e testar o coração do povo, o povo, ao invés de se prostrar diante de Deus, quando eles passam por momentos de fome e de sede, e realmente é terrível enfrentar a fome e a sede, mas no momento em que isso ocorre, ao invés de clamarem juntos a Deus, eles começam a murmurar contra Moisés e contra Arão. E conforme eles vão murmurando, murmuram até contra o próprio Deus também. E perguntam: será que não havia sepulturas suficientes no Egito para Deus nos trazer aqui para o deserto e nos matar aqui no deserto? E, queridos, por 10 vezes o povo de Israel desafia a Deus e não crê no suprimento e no socorro de Deus, mesmo depois de terem visto as pragas que ocorreram no Egito, mesmo depois de terem visto o Mar Vermelho se abrindo diante dos olhos deles. Quando Deus permite que eles passem por momentos de fome e de sede, que eram para testar o coração do povo de Israel, para testar se eles já haviam aprendido a confiar em Deus ou não, o povo murmura, o povo se queixa, o povo fala contra Moisés, contra Arão e contra o próprio Deus. Até que chega um momento em que Deus até planeja eliminar aquelas pessoas e fazer um novo povo através de Moisés. Você já leu os 5 livros do Pentateuco, você conhece essa história? E Moisés então se prostra diante de Deus pedindo misericórdia pelo povo. E diz: Senhor, não acabes com esse povo, porque os egípcios vão achar que o Senhor não teve poder de levá-los à terra prometida. Mas tenha misericórdia com esse povo. E, queridos, o povo, pela rebeldia e pela desobediência, vai ser condenado a ficar vagando por 40 anos pelo deserto, dando voltas em círculos no deserto, andando sem chegar a lugar algum. Mas isso era um período de punição de Deus, por coisas que haviam ocorrido antes e que ainda não haviam sido punidas. O povo desobedeceu a Deus várias vezes, e aí chega o tempo de ficar rodando pelo deserto. E no meio dessa situação, num determinado momento, o próprio Moisés recebe de Deus uma ordem para falar a uma pedra para que a água viesse e saciasse a sede do povo de Israel, mas Moisés já está tão cansado, já está tão exausto, tão sem paciência, que ao invés de falar a pedra como Deus dá ordem para que ele faça, ele pega o seu bastão de madeira, o seu cajado e começa a surrar aquela pedra de forma totalmente impaciente, e a água até sai e tira a sede do povo de Deus. Mas Deus diz: Moisés, por causa disto, por causa de você ter me desobedecido ali, você também não vai entrar na terra prometida. E Moisés, então, num determinado momento, sobe ao monte e ali Deus o recolhe. Mas Deus leva Moisés a um monte de onde ele podia olhar, pelo menos, à distância, a terra prometida.
mas ele não entra lá. E queridos, nós vamos observar na sequência do livro de Êxodo que num determinado momento, quando Moisés sobe ao monte para receber de Deus os mandamentos, porque Deus vai passar para eles a lei, as instruções de como eles deveriam viver, de como eles deveriam ser, pelo fato de que Moisés demora um tempo ali no alto do monte, nesse tempo de comunhão com Deus e de receber as orientações de Deus, o povo fica impaciente e o povo diz para Arão: Arão, nós nem sabemos se Moisés ainda está vivo. Talvez até ele tenha morrido lá em cima. Vamos fazer aqui um bezerro de ouro para que o povo possa considerar que foi esse bezerro que nos tirou da terra do Egito. E Arão, pressionado pelo povo, Arão cede. E Arão manda que as mulheres tirem os seus brincos, os seus enfeites de ouro, que são derretidos e formam ali um bezerro de ouro. E parte do povo começa a cantar e dançar em volta daquele bezerro de ouro, louvando aquele bezerro como se fosse um deus, como se fosse uma divindade, e agradecendo aquele bezerro, dizendo que o bezerro que os tirou da terra do Egito. E queridos, quando Moisés ele é avisado por Deus de que isso estava acontecendo, de que o povo havia se rebelado dessa forma, Moisés desce com as tábuas escritas pelas mãos de Deus, e vendo o povo naquele estado de rebeldia, cantando e louvando um bezerro de ouro, Moisés quebra aquelas placas de pedra, dizendo: esse povo não merece a comunhão que Deus oferece para eles. E Moisés então chega transtornado ali diante do arraial, vendo aquela cena. E aqueles que fazem isso são punidos. E o restante do povo vai tentar viver de acordo com as orientações de Deus, depois de tantos momentos de rebeldia e de desobediência, queridos. E é exatamente dentro desse cenário de rebeldia, de desobediência, de um povo que já havia sofrido tanto e ainda estava agindo de forma a magoar o coração de Deus. É exatamente diante dessa cena que Deus vai dar uma nova chance, uma nova oportunidade para aqueles que sobrevivem a esse evento da punição aos adoradores do bezerro de ouro. E aí Deus vai dar a ordem para Moisés, vai dar a lei e vai dar a ordem a respeito de como deveria ser feito o tabernáculo. E assim vai se encerrando o livro de Êxodo. Os 10 mandamentos não são uma substituição dos 613 mandamentos que formam o conjunto de leis do Antigo Testamento. Mas os 10 mandamentos são uma espécie de resumo dos outros mandamentos todos. E é muito interessante que nós vamos observar Jesus respondendo a uma pergunta que lhe fazem já lá no Novo Testamento. Destaca 2 mandamentos como sendo os principais e que, na verdade, abarcam todos os outros, que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo não vai fazer com o outro aquilo que não gostaria que fosse feito com eles mesmos. E é muito interessante isso, queridos, já nesse ponto das aplicações para a nossa vida. Você sabe quem é que escolhe o critério com o qual Deus julga as pessoas? Você sabe, por exemplo, quem é que vai escolher o critério no qual Deus vai julgar você? Vai julgar a mim? Sabe quem é que faz essa escolha do critério? Somos nós mesmos. Somos nós que escolhemos o critério com o qual Deus vai nos julgar. Mas como assim? Porque a Bíblia diz que com a medida que nós medirmos os outros, com essa mesma medida nós seremos medidos. Então, com a mesma severidade que nós tratarmos os outros quando eles erram, é a mesma severidade que Deus vai nos tratar. A Bíblia nos conta, já no Novo Testamento, que um homem devia uma grande quantidade de dinheiro ao rei. E esse homem se prostra diante do rei e diz: eu não tenho como pagar, seja misericordioso comigo. E Deus, que está sendo simbolizado por esse rei, perdoa a dívida daquele homem. Mas aquele homem sai daquela cena
e lembra que tinha um outro que era mais pobre do que ele, que também devia para ele. E vai atrás desse outro mais pobre, engasga ele assim pelo pescoço e diz: paga o que me deves. E esse outro responde como ele respondeu para o rei. E diz: seja misericordioso comigo, que tudo te pagarei. E ele responde: não, eu quero que você seja preso, que seus filhos sejam vendidos como escravos, até que me paguem tudo o que me devem. E essa notícia chega ao rei. E o rei diz: eu perdoei a você uma dívida tão grande porque você me pediu, e você está querendo tratar com essa severidade aquele que deve a você? Pois então agora eu vou mudar o meu critério como eu trato você também. Do mesmo modo como você quis que houvesse uma punição terrível para esse homem que deve a você, quem vai entrar agora num período de punição, quem vai passar agora no pente fino, seria exatamente esse homem que não conseguiu ser compassivo com aquele que devia para ele. Então, o critério que Deus vai nos julgar vai ser definido pelo critério que nós julgamos as outras pessoas. Se é o critério da severidade ou se é o critério da misericórdia. E a lei, na verdade, ela tem esse simbolismo de que nenhum de nós resiste ao crivo da lei. A Bíblia deixa muito claro que o único que consegue cumprir toda a lei é o próprio Jesus Cristo. E no livro de Tiago está escrito que quando alguém errava em um só ponto da lei que fosse, era considerado como culpado de todos os outros pontos. E é exatamente por isso que nós devemos sempre observar a maneira como nós tratamos aqueles que erram com a gente. Porque isso será o critério com que nós mesmos também seremos julgados pelo próprio Deus. Então a melhor saída é buscar a direção e a orientação de Deus, para que Ele nos mostre o que fazer a cada passo da nossa caminhada. Pense nisso com carinho, queridos. Que esse ano de 2022 seja o ano da transformação, da restauração, do fortalecimento das nossas vidas espirituais. Porque cada um de nós presta contas diretamente ao nosso Deus. Que Deus nos ajude a viver de tal forma que Deus possa olhar para as nossas vidas nesse ano de 2022 e se agradar dos nossos atos e se agradar das nossas decisões. Vamos orar? Senhor Deus, quero te louvar e te glorificar, Pai, porque é apenas a Tua misericórdia que nos mantém de pé. É a Tua misericórdia, Pai, que nos dá a oportunidade de prosseguir vivos nessa terra, Pai. Ajuda-nos a entender de forma bastante clara, Pai, o que essas lições têm para nos oferecer em cada um dos capítulos do livro de Êxodo, Pai. Livra-nos, Pai, de alguma forma agir de maneira a entristecer o Teu coração. Mas revela a cada um de nós, Pai, o que o Senhor realmente deseja para a vida de cada um de nós. Nos ajude a nos consertar diante da Tua presença, Pai, a viver de uma tal forma, Pai, que Teu Espírito Santo possa se alegrar com as nossas vidas, Deus. Guia os nossos passos. Nos ajude a fazer a nossa parte e a melhorar a nossa vida a cada dia, Pai, para que a cada dia a nossa vida seja mais parecida com Jesus Cristo, porque Ele é a nossa referência. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é a razão da nossa vida e da nossa alegria. Nos ajude, Pai, a viver de tal forma que o Senhor Jesus Cristo possa se alegrar com as nossas vidas. Que esse ano de 2022 seja um ano de mudanças, de transformações e principalmente um ano de restauração espiritual para cada um de nós, Pai. Guarda e protege as nossas vidas, a nossa igreja. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, sabendo que o Senhor é poderoso para nos orientar, para nos guardar e para nos proteger. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe, querido. Feliz Ano Novo para todos vocês mais uma vez. Um grande abraço.